Vamos entrar aqui nas perguntas e questionamentos dos ouvintes. Tem mais alguma atualização do que você queria destacar? Tem um público no município, Augusto, que é um público que a gente considera, né, como todos, mas como um público que a gente tem uma atenção especial também, que são os beneficiários do BPC, certo? Benefício da prestação continuada, um benefício da lei orgânica da assistência, que é o LOAS, né? O benefício é o BPC, a lei é amparado pela lei do LOAS, é um benefício assistencial. Popularmente é fácil de identificar, Augusto, aqui tem muito beneficiário, é aquele benefício que não tem o 13º, né? Existem duas categorias, né? Os idosos e deficientes. Idosos que não tiveram contribuição previdenciária e que no momento da idade mais avançada precisam desse apoio do governo, e é um benefício que vem para suprir essas necessidades básicas que geralmente são de alimentação e medicação, certo? O deficiente, e que essa deficiência ela está ligada diretamente à dificuldade de exercer atividade laboral, ou seja, não consegue trabalhar porque tem algo, né, que impede isso, e que hoje é critério, né, para o governo fazer a concessão do BPC, que é esse benefício, tá certo? O BPC está condicionado à identificação e à atualização dos dados na base do cadastro único. Então, muita gente ainda, né, hoje menos por conta dessa atenção que a gente tem especial, fala, eu não preciso atualizar meu cadastro porque eu não recebo Bolsa Família. Então, a família que tem um membro, ali, alguém da família que recebe o BPC, precisa fazer atualizações de dados até de maneira mais rápida, porque tem que cumprir todo ano. Então, no momento que há alteração do salário mínimo, novo salário, quem tem esse beneficiário, o responsável, muitas vezes existe um tutor, um responsável pelo benefício, e que procurar a gente lá para fazer essa atualização. Por quê? Porque se não identificar na base do cadastro, vai tentar sacar o benefício no banco ou na lotérica e não vai conseguir. Vai recorrer lá ao INSS e a equipe do INSS vai identificar. Aqui é a falta de informação no cadastro. Então, quando identifica que vai lá e que a gente faz a atualização, todo uma demora para que a família demore a receber, né? As plataformas conversam e se cruzam, mas para a informação da atualização chegar até o INSS existe uma demora e que a família fica ali sem o benefício e a gente sabe que precisa muito. Então, evitar o problema, procurar antecipar para não acontecer, identificou e sabe que tem um BPC na família, procurar a gente para a gente fazer a regularização e a atualização dos dados, tá certo? Interessante. Vamos começar ouvindo os nossos ouvintes. Você que mandou mensagem pelo nosso WhatsApp, Bandeira já selecionou aqui todas as mensagens que chegaram. Vamos ouvir a Ieda, ela mora na Canafístula. Oi, Augusto, bom dia, Augusto. Augusto, eu queria saber dele se o benefício vai continuar com o mesmo valor, né, que vinha sendo, e até quando vai durar, né, esse valor pra gente. Obrigado, bom dia. Obrigado, Ieda, pela participação do DER. Boa pergunta, bom dia, Ieda, bom dia a todos aí. Não existe, né, nada que faça a gente pensar nesse momento que vai haver algum tipo de acréscimo dos valores, reajuste, e que nada também, né, que faça a gente pensar que vai diminuir ou acabar. Eu costumo dizer que o programa Bolsa Família, ele não é um programa só do governo, ele é um programa do povo, é um benefício do povo, é uma vitória do povo. E assim a gente quer dizer com isso para passar segurança, tranquilidade para as famílias, que não há possibilidade, né, há uma interrupção para as famílias que cumprem, né, com essas condições de se manter recebendo. O benefício hoje, o valor mínimo repassado, Augusto, é de R$600, tá certo? Até para a família unipessoal, que está dentro dos critérios e cumpre com as atualizações dos dados. O homem ou a mulher que mora só recebe R$600. Existem os valores variáveis, né, que aí vai de acordo com a faixa etária e a condição de cada membro. A gestante recebe as 9 parcelas de R$50. A criança, isso é importante, tem que estar, né, feito a inclusão no cadastro. Muitas vezes tem uma dúvida sobre valores e que tem uma criança, né, na composição familiar e que a gente percebe que o valor ainda não veio porque a família ainda não incluiu, né, e que é importante que tenha esse compromisso. Então, de 0 a 6, o valor variável referente àquela criança é de R$150, tá certo? E de 7 a 18 anos, R$50. Cumprindo com todas essas condicionalidades que a gente tem falado, ficou até falando, a gente vai falar sobre a condicionalidade da educação, que também é a mesma importância quanto a da saúde, e a família que cumpre com a atualização, que está dentro dos critérios de renda per capita, não há risco eminente de perder o benefício, tá certo?
Então hoje o valor mínimo é R$600. Aí acumula com os variáveis de cada família. Cada família tem um perfil como a digital da gente, né? Porque são faixas etárias diferentes, quantidade de pessoas diferentes, renda familiar diferente. Então cada família tem um perfil único, né? Qualquer dúvida sobre os valores a gente está preparado para explicar, né, para cada família que tem essa dúvida procurando a gente, tá certo? Excelente. São, na verdade, boa parte das perguntas em relação a essa questão do valor, do tempo, do beneficiar um tempo, 2 anos. O que é que gerou, que a gente considera que gera essa dúvida com relação à continuidade? Eu acho que é fruto também, né, do advento do auxílio emergencial, onde lidava com parcelas, né? Recebia a primeira parcela, a segunda. Então, naquela época ali, a gente sabia que nasceu e ia morrer, né? O atual Bolsa Família, a gente não lida com parcela, é um benefício, né, que é pago mensalmente e que a família, repito, que se mantém cumprindo com as condicionalidades e que está dentro dos critérios, principalmente de renda per capita familiar, não é parcela. A família é beneficiária, na verdade. Tá certo? Ok. Respondido, então. 8h35, mais uma dúvida, Dudé. Bom dia, Buxo Alves. Perguntei pro rapaz do Bolsa Família. A gente tem que entrar na coisa da Receita Federal para poder saber se deve estar pendente, pelo rádio. Pendência do CPF. Entendi. Não, na verdade, qualquer dúvida com relação à pendência no CPF, a gente está orientando a procurar o núcleo de atendimento nosso, tá certo? É uma relação que não é tão extensa, repito, menos de 100 famílias, que boa parte dessas famílias já foi solucionado o problema. A gente não divulgou porque a gente acha antiético divulgar CPF pendente, tá certo? Então a informação restrita a titular do cadastro, lá ela procura a gente vai explicar, identificar e fazer os devidos encaminhamentos e seguir aquele fluxo que a gente já falou. É uma situação que a gente considera como de fácil solução, né? As pessoas estão preocupadas, mas usufruir dessa confiança, se apropriar do nosso atendimento, tá certo? E procurar a gente que a gente faz os devidos encaminhamentos, tá certo? Ok. Bem, tem mais uma dúvida, Bandeira? Bom dia. Essa pergunta que eu vou fazer quando o Dudé tiver chegar aí no programa, por gentileza, vocês perguntam a ele, é porque assim, o meu menino tem 3 anos completos, sabe? Aí eu matriculei ele na escolinha, no pré. Aí, em fevereiro, a escola só vai emitir a declaração em fevereiro. Eu queria saber se já é para levar a declaração, para apresentar lá, que ele já está estudando, porque tem gente que diz que tem que ser com 3 anos, tem gente que diz que é com 4 anos, eu queria saber, sabe? Se eu já tenho que levar a declaração agora em fevereiro, para apresentar lá no setor dos famílias que meu menino está estudando. O nome dela, Bandeira, por gentileza? Não tem nome. Gente, é importante quando vocês mandem a mensagem, a gente não tem o contato de todo mundo salvo, que mande o nome também e a localidade para a gente saber de onde você está falando, tá? De toda forma, a pergunta é excelente, tá certo? A gente ia chegar nessa questão também da condicionalidade relacionada à educação. Sim. E que foi também uma alteração importante, tá certo? O bebê dela tem 3 anos, tá certo? O governo não vai cobrar frequência escolar dessa criança. No antigo Bolsa Família, lá atrás, o governo e o sistema cobrava frequência escolar a partir de 6 anos, tá certo? Então, o pós-pandemia e o novo perfil do Bolsa Família, ele cobra frequência escolar, isso é um ponto importantíssimo para que as famílias fiquem atentas, a partir de 4 anos. É uma idade de creche, né, mas que a família precisa estar atenta a essa situação, manter essa criança na creche e com a frequência de 65%, tá certo? Então essa criança mesmo, Augusto, em idade de creche, a partir de 4 anos, precisa ter uma frequência de 65%. A gente sabe que muitas vezes, por motivo de força maior, a criança, por motivo de saúde, algum outro problema, não pode estar, que faça essa comunicação e estreite esse vínculo também com a escola, né, de justificar a infrequência. A escola também tem esse papel aqui, não precisa nem dizer, importantíssimo com relação a essas informações da educação e ao programa Bolsa Família, porque faz todo esse contato com a família, com a gente, essa ponte importante, né? E aqui a gente agradece os equipamentos de educação do município e que quando a criança não estiver em sala de aula, repita, a partir de 4 anos, que é a idade de creche, que a mãezinha responsável pela criança ou o pai justifica essa ausência, tá certo? Para evitar um bloqueio do benefício, tá certo? A questão da declaração que ela fala aí, que é um ponto importante,
A gente só pede a declaração onde tem lá o ano e o nome da escola quando a mãezinha não sabe, certo? Não é necessário, se a mãe souber certinho o ano escolar e o nome da escola, tiver segurança quanto a essa informação, apresentar qualquer declaração da escola, tá certo? Entendido. Tem uma dúvida bem específica que chegou também pelo WhatsApp da Campo Maior. Me tire uma dúvida. Minha filha trabalha na fábrica como jovem aprendiz. Somos 5 pessoas aqui em casa. Eu perco meu Bolsa Família ou só diminui o valor? Mais uma pergunta muito boa da gente responder, porque acredito que é uma dúvida de muita gente, Sim. né? O novo Bolsa Família, ele traz uma condição diferenciada, como a gente falou no começo, que é a questão da renda familiar e da família continuar recebendo o benefício mesmo com a renda modificada, tá certo? A renda do jovem aprendiz é uma renda formal, tá certo? É preciso que ela procure o núcleo, atualize essa renda antes dos portais e dos equipamentos que cruzam essa informação, já alimente a informação diretamente no cadastro. Quando a família faz isso de maneira espontânea, que vai lá e que declara, a família que historicamente precisa disso, seja beneficiária antes da criança, o jovem estar recebendo esse valor, a família fica dentro de uma condição da regra de proteção, que essa regra fala da família que é beneficiária, que passou a ter uma renda formal, se mantém recebendo o benefício por 2 anos. Importante entender que o governo vai pagar 50% do benefício principal, porque a renda familiar mudou, tá certo? Passou de 218 o cálculo lá daquela renda per capita que eu expliquei, se passar de 218, fica na condição de regra de proteção. Mas é importante declarar, a gente já avançou demais, né, com relação a isso. Antigamente, lá nos primórdios, o vizinho, alguém que não entendia, dizia, fica calado que ninguém vai saber. Isso é a pior ação que a família pode fazer hoje, porque na hora que não diz e que essas plataformas identificam rapidamente, a família vai para a averiguação, porque é um compromisso que o Ministério cobra, que na hora que muda a renda, a família vai lá e passa essa informação para o município, e quando isso não acontece, ela vai para uma relação de família averiguada, né? E nessa condição ela vai procurar, porque o benefício será bloqueado, e lá ela declara, e muitas vezes para voltar ao benefício tem um tempozinho, então é muito melhor declarar espontaneamente, antecipadamente, e manter o benefício no período em que o jovem ou a pessoa de carteira assinada ou recebendo benefício previdenciário, enfim, qualquer renda formal que a família tenha, o sistema ele vai condicionar essa família a receber durante 2 anos 50%. Tá certo? Eu sei que é impossível a gente responder todo mundo. São muitas perguntas. Bom dia, Augusto. Você até falou já sobre isso. A pessoa solteira que não tem filhos tem direito ao Bolsa Família? Valdenor Amaral de Manituba. Pronto, Valdenor, bom dia. Bom dia a todos aí do distrito de Manituba. Durante muito tempo as pessoas imaginavam que o Bolsa Família ele estava condicionado à situação de ter criança e filhos, né? Na verdade, o próprio nome já diz, Bolsa Família. E se você morar só, você é sua família, né? Então passa como critério principal não a situação de necessariamente ter filho, mas a renda familiar. Então, se o homem ou a mulher conta com uma renda mensal de menos ou igual a 218, está dentro dos critérios para receber, tá certo? O Dudé já deixou essa resposta aqui. Augusto, bom dia. Em fevereiro eu vou fazer a renovação, já vai fazer 2 anos, o menino continua na mesma escola. Precisa levar alguma coisa da escola ou não? Já ficou respondido. Se tiver já. Segurança quanto às informações do ano escolar e o ano da escola, não é necessário, tá certo? Ótimo. Tem mais alguma dúvida? Augusto, ficou aqui faltando com relação às condicionalidades. A gente falou da saúde e já tocamos em alguns pontos com relação à condicionalidade da educação, mas ainda não ficou, tá certo, tão claro. O compromisso com a frequência escolar, né? Não só com a criança que a gente falou da idade de creche, mas o governo também cobra, né, até 18 anos, né, que o jovem se mantenha na escola, é uma condição para receber o benefício. Sim. E que mantenha, né, nessa faixa etária aí, né, a partir de 7 anos até 18, uma frequência de 75%. Repito que muitas vezes, por motivo de força maior, problema de saúde, outro problema dentro do contexto da família, e que aquele jovem, aquela criança não pôde naquele mês cumprir com essa frequência de 75%, que a família, a mãe responsável, procura ter esse contato com a escola, com o próprio equipamento do cadastro único, e que se faça as justificativas plausíveis, né? Não é faltar por faltar, o faltar por faltar ele vai repercutir no recebimento do benefício, não adianta aqui a gente vender sonho e ilusão, né? É uma realidade, é melhor uma verdade mais dura do que a ilusão macia, a mentira. Então, o programa ele tem um perfil, ele tem um público e não é repassado de maneira de graça. Existe realmente uma cobrança, que é uma cobrança que eu acho justa, né? Manter filho na escola
Eu costumo dizer que estudei muito antes dos programas de transferência de renda que a gente estudava. Né? O maior legado do pai da família ali é o aprendizado, né? Então, se pensar na questão do benefício e conseguir separar, vai ter a mesma importância a criança e Paulo, independente de receber algum benefício por isso. Então, ficar atento a isso, porque é uma condição importante para manter o benefício, tá certo? Eu já preciso daqui a pouco liberar o Dudé, que ele tem os compromissos dele também, mas tem algumas perguntas aqui, vamos rapidinho tentar responder. Augusto, bom dia. Eu gostaria de saber, no caso, uma pessoa que trabalha de serviço prestado na prefeitura e passa 2 meses sem trabalhar e sem receber, pois o contrato acabou, tem direito a receber o Bolsa Família? Na verdade, o sistema ele identifica os vínculos empregatícios e as rendas formais. É normal que a renda informal também, no ato da entrevista, a família possa declarar. Mas se a família tiver, né, se o cidadão, o homem ou mulher, ele tiver vinculado ao serviço público, é importante que ele atualize os dados, sim. Tá certo? Ok. Com essa renda. São 8 horas e 45 minutos, 8h45. Você localiza essa dúvida aqui, Bandeira, da Ciene, porque eu acho que ficou faltando alguma mensagem só para a gente pegar essa linha dela. Enquanto o Bandeira atualiza aí a próxima pergunta, fazer aqui uma síntese do papel. À vontade. Esse é diretamente relacionado às ações do município, sim, tá certo? O acompanhamento da atualização cadastral. O governo cobra isso de maneira muito forte, né? E que as estratégias de atualização, divulgação, usar os parceiros da mídia, né? A busca ativa pelas famílias que realmente não estão atualizando esses dados, todo esse pacote, né, de ações que o município executa, que é atribuição, repito, nossa, eu queria passar os indicativos, os números, né, agora do ano passado, final do ano passado, e que com relação à atualização cadastral, Augusto, para você ter uma ideia, a média nacional é de 86,7%, tá certo? O município de Quixeramim fechou em 92,6%. Coisa boa. Então, assim, a gente tem um indicativo acima da média nacional e que isso não nos faz, repito, estagnar nem parar, né? A gente vai sempre tentar o máximo. Com relação ao acompanhamento na educação, a gente tem 86,7% Quixeramim desse acompanhamento. A média nacional é de 78,3%, é um indicativo também acima da média. Com relação à saúde, que é peso, altura, que está ligado à segurança alimentar, repito, o Bolsa Família não é só transferir dinheiro, ele cobra também isso aí, com 2 vigências, como a gente já passou, e que a média nacional do acompanhamento da saúde é de 78,2%, e o município fechou a última vigência com 91,6%, né? Então, isso é fruto do esforço, do apoio da gestão, está condicionado. A gente costuma dizer que não adianta só as ideias da equipe e a vontade de fazer. Se não tiver o apoio da gestão, a sensibilidade para a execução das ações, as coisas não andam de verdade. Então, aqui a gente deixa claro assim, o agradecimento ao prefeito Cirilo, ao vice Edmilson, a Ana Edna, né, que está à frente da pasta da Secretaria de Trabalho e Assistência, e que eles têm, repito, essa sensibilidade a todas as demandas relacionadas, né, ao programa Bolsa Família e ao Cadastro Único. Isso reflete nos números, está muito claro aqui. E que o município ele não vai estagnar, ele não vai parar, porque os números são agradáveis, né? São bons. A gente vai continuar trabalhando para melhorar a cada dia, tá certo? As parcerias são sempre importantes, importantíssimas. Né? A Ciene mora no Riacho Verde. Augusto, é porque o meu filho trabalha na fábrica e eu gostaria de saber se eu tenho que ir no Cadastro Único para tirar ele do Bolsa Família. Lembrando que ele não mora mais comigo. Importante. A gente já falou também sobre isso, é importante fortalecer essa informação. O que é o correto, o que a gente orienta, o que a gente indica e o que a gente cobra é que a família sempre busque a exclusão de algum membro quando não mora na casa, independente da renda, né? Ele já não trabalha, não está vinculado, não trabalha, mas já não mora na minha casa, procura tirar. Não tirar apenas quando tem carteira assinada, tá certo? Enfim, não mora na casa, não faz parte da composição, independente, né, de ter renda, de estar vinculado, de estar na fábrica ou não, ela deve procurar a gente para a gente fazer a exclusão, tá bom? Eu vou fazer uma última pergunta. O Cadastro Único, ele tem também alguns benefícios ligados, por exemplo, a quem recebe o Bolsa Família. Sim. Por exemplo, o Vale Gás. Uma pessoa encaminhou aqui uma pergunta no WhatsApp. O que causa a exclusão no Vale Gás? Bom, Vale Gás é um programa do governo do estado, tá certo? Em parceria com a empresa privada. Não existe, Augusto, um cadastramento e uma identificação feita pelo município, tá certo? Isso vale também para o programa Mais Infância. Eles usam o que é conhecido como a compilação de dados.
Então passa também pelas informações do cadastro único, mas por outras plataformas de identificação socioeconômica, e que, na verdade, quando muda a renda familiar, tá certo? Mudou a renda familiar per capita, eles vão usar esses dados do cadastro. Existe uma condição nova para esse programa, né? Já foi passado para a gente pelo governo do estado, quando não existe vaga para todo mundo que tem a mesma renda, e que eles usam como critério de desempate para abrir uma nova vaga para o Vale Gás a questão da menor escolaridade da mãe de família. Então, assim, é critério do governo do estado. Esse corte e a seleção das famílias é feito na base do governo do estado, tá certo? A gente tem como uma força a mais, não só para esses programas do estado, os equipamentos de CRAS dentro do território. Então, qualquer dúvida com relação específica a esses programas do estado, que é o Ceará Sem Fome, o Vale Gás e o Mais Infância, que essas famílias recorram também a esse suporte de informação dos equipamentos de CRAS que estão mais perto da família, tá certo? Mas que fique claro que não há, isso também gera muita dúvida. Onde vou fazer o cadastro do Vale Gás? Não existe um cadastramento e uma identificação direta feita pelo município. É um programa do governo do estado, Vale Gás em parceria com a empresa privada, e que, na verdade, a seleção da família é feita lá na base do governo do estado. Até porque isso geraria uma demanda muito maior de mão de obra, né? Sim, e até impossível muitas coisas. E eles têm acesso a todas as informações da família também como município, né? Sim. Eu prometo, Dudé, que essa é a última pergunta. Fica à vontade. Se uma pessoa se aposentou por ser agricultor, essa pessoa recebe Bolsa Família, ela continua recebendo? Vai implicar em algo? Se a família é beneficiária, né, tem um histórico de recebimento do Bolsa Família e que passa a ter uma renda formal, né, como a aposentadoria especial de agricultor, é necessário que ela vá até o cadastro, passe essa informação, tá certo? É alterada a renda e a família se mantém recebendo durante 2 anos 50% do benefício, tá certo? Vale lembrar que essa família precisa ter a partir de 2 pessoas. Se for a família unipessoal com renda formal de 1 salário, ela não vai usufruir da regra de proteção durante 2 anos, tá certo? Vamos combinar para você voltar mais vezes, para a gente fazer um tira-dúvidas. Quantas vezes for necessário, né? Já é um perfil do cadastro do município e do programa, a gente fica à disposição sempre, né? O papel da gente é uma atribuição importante, a gente passar essas informações de maneira oficial, né? Isso passa tranquilidade, eu não tenho dúvida. Quero agradecer a sua disponibilidade por ter aceito o nosso convite e, como eu disse, vamos combinar para você voltar outras vezes. Já, daqui a pouco você vai virar ali para o WhatsApp, vai ver a quantidade de dúvidas que ficaram. Augusto, tá certo. Desejo bom trabalho para você e para toda a sua equipe. E se tiver algo mais que você queira acrescentar, pode ficar à vontade. Eu acredito que ficou, né, realmente bastante claro. Eu queria deixar um ponto importante com relação ao nosso atendimento, né, que ela, graças a Deus, voltou à normalidade nos 2 períodos. Sobre questão de horário. Uma dúvida recorrente também essa. A gente está atendendo a partir de 7 da manhã até 11. Costumamos dizer que não exclusivamente, mas prioritariamente no período da manhã para as famílias do interior. Importante. Por conta da questão de deslocamento, né? Os carros de horário têm horário para sair, também para voltar. Isso vale também para a parte da tarde, né? As famílias que moram na cidade têm um atendimento prioritário, não exclusivo. Deixar claro que, independente do período do atendimento, a família que esteja lá vai ser acolhida sim, tá certo? E a gente não vai deixar ninguém voltar sem a informação, sem ser acolhido. Isso fica muito claro. É o perfil já do cadastro, da equipe, da gestão, e é dessa forma que a gente gosta de trabalhar. Hoje o Bolsa Família funciona integrado à assistência social ou não? Na verdade, o núcleo físico sempre foi separado, tá certo? Mas é um programa que é gerido pela Secretaria de Trabalho e Assistência, né? É um núcleo de atendimento separado, mas que está o cordão umbilical totalmente ligado à pasta da assistência. E deve ser assim, é assim que funciona no Brasil inteiro. Hoje vocês estão localizados na rua? Desembargador Américo Militão, número 361. Essa rua aqui, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, se você se basear pela CE, pelo asfalto, aquele prédio do Neutro, é aquela rua, da esquina da casa de peça, de material de construção, está identificado, tem um banner, tá certo? E assim é fácil o acesso, bem tranquilo. Tá certo? Dudé, obrigado, bom trabalho, agradecer também a Sueli por ter vindo aqui estar com a gente, e a gente deseja sucesso para você neste ano de 2024, que está só começando.